Na semana passada, nós começamos um novo tema debaixo do título do ano, que é uma vida transformada. Então nós já ministramos sobre a necessidade de se ter olhos abertos, que é a revelação, ok? Ministramos 3 ou 4 domingos sobre revelação, e eu penso que foi muito bom. Quantos foram abençoados aqui? Depois, o pastor Samuel começou a falar sobre uma alma transformada, né? Ele vai dar continuidade, logo, não sei quando, mas vai dar, o dia que eu deixar, né? Meu Deus do céu. Nós começamos na semana passada falando de um assunto assim muito importante, que é sobre fé para ver coisas maiores. Você sabe quando você vai começar a ver coisas maiores? O dia que você decidir ver coisas maiores. Você precisa tomar uma decisão. Decida de dentro para fora, como nós cantamos a canção. Decida dizer aqui dentro: eu vou ver coisas maiores na minha vida. Eu vou ver coisas maiores na minha casa. Eu vou ver coisas maiores no meu trabalho. Eu vou ver coisas maiores aonde eu colocar as minhas mãos. Eu vou começar a ver coisas maiores. Enquanto você não tomar uma decisão, as coisas não vão acontecer. Então é preciso que haja uma decisão. É preciso que você decida entrar nesse rio que Deus abriu para nós esse ano. Esse ano é o ano de ver coisas maiores, irmãos. E eu assim, esses dias, parece que Deus abriu o meu olho e falou: você vai querer ou não vai? Eu falei: eu quero. Então ele falou assim para mim: por que você não fala então? É preciso falar, irmãos. Qual área que você quer ver coisas maiores? No seu casamento? Então diga. É na sua vida financeira? Diga isso para Ele. É na sua saúde? Fala com Ele. Abra o seu coração e diga: Pai, eu vou ver coisas maiores. É preciso falar, irmãos. Tem problema. Você sabe, tem um ditado aí popular no meio dos pentecostais, e é verdade: crente calado é crente oprimido. Sabe, gente que não fala, que não abre a boca, que não diz, que não canta, ele tem algum problema, só pode ser espiritual. Então aprenda a falar. Sabe, falar é chave para todas as coisas. Sabe, se você vai no médico e chega lá, fica de boca fechada, vai acontecer alguma coisa, irmão? Você vai no urologista, chega lá e encara o urologista, e aí? O que, meu filho? Onde está acontecendo? Está com dor aonde? Fala, pelo amor de Deus. Você sabe, você senta diante de Deus, não fala nada. Apesar de saber que Deus sabe de todas as coisas. Você sabe, Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça, filho? O que você quer? Pede-me que eu vou te dar as nações por herança. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e vai achar. Então é preciso falar, Deus falou muito comigo essa semana, quando estava preparando essa palavra hoje para ministrar. Porque nós estamos falando de fé, mas há uma necessidade de você começar a falar que você tem fé. É preciso falar. Sabe, ficar de boca fechada é um problema o tempo todo. Tem hora, irmãos, é importante ter discernimento das coisas. Tem momentos que você tem que ficar calado, mas tem momentos que você precisa falar. Então saiba lidar com essas diversidades da vida. Há momento para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que há momento para todas as coisas. Tem momentos que tem que chorar, tem momentos que tem que rir. Então, se você hoje é um dia de rir, então não chore, por favor, ria. Se hoje é o momento de gritar, não é o momento de chorar, é o momento de gritar. Então tenha discernimento. E eu te digo, 2019 é um tempo de ver coisas maiores. Não é um tempo de ver coisas menores, irmãos. É um tempo de ver coisas maiores. Quando que isso vai acontecer? Quando você tomar uma decisão: eu vou ver coisas maiores. Decida aqui que o céu vai assinar embaixo para você. Decida viver uma aventura com Deus. Decida, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Nem comecei e agora hoje o tempo já acabou. Meu pai, o que eu faço? Bom, nós estamos falando sobre fé. No primeiro tempo que nós tivemos no domingo, eu mostrei para os irmãos a necessidade de ter fé. Hoje, eu encerrei domingo dizendo que eu ia falar para você
o que era fé hoje. Então, apesar que o tempo está muito curto, e aquilo que eu mais quero falar com você está na segunda parte, porque a minha intenção hoje é falar para você o que é fé, e mostrar algumas coisas super importantes dessa fé. Então nós precisamos de fé para tudo. A Bíblia diz que a única maneira para agradar a Deus é por fé. Não é orando, não é jejuando, embora tenha que fazer tudo isso. Então a oração tem um fator importante, né? O jejum tem um fator importante. É como uma salada no prato. Então a alface tem uma coisa importante, você tem que comer. O tomate é uma coisa importante, você tem que comer. A beterraba é uma coisa importante, você tem que comer. Tem que colocar tudo no mesmo prato. Mas você tem que saber discernir as vitaminas de cada uma delas. Então a fé, a Bíblia diz que é a única maneira para agradar a Deus. Então se você quiser agradar a Deus, Hebreus 11, 6, se você for ler do versículo 1 até o capítulo todo, você vai ver que tudo aconteceu pela fé. Tudo acontece pela fé. Se você quer ver a glória de Deus, se creres, verá a glória de Deus. Se você quer milagre, é pela fé. Se você quer ver os montes transportados de um lado para o outro, é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Então se tudo é pela fé, o diabo vai fazer de tudo para minar a sua fé. Entregar dízimo, meu irmão, é só por fé. É só quem tem fé que entrega. Eu vou te dizer, se você não entrega, é porque a sua fé está minada. A sua fé está minada. O diabo está impedindo você de viver os melhores dias da sua vida e comer o melhor dessa terra, porque tudo é por fé. Tudo. E se você não entrega, é porque você não acredita que Deus é tão bom para sustentar você. Se não tem fé no dízimo, se não tem fé na oferta, isso não vai criar efeito nenhum na vida espiritual, porque tudo é por fé. Tudo é por fé. Quando eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, eu estou dizendo, é o Senhor que cuida de mim, pá. É o Senhor que me sustenta, pá. Não é o meu patrão, não é o dinheiro, é o Senhor. E no dia que eu passar pela tribulação, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor quer injetar fé na nossa vida. E eu preciso então de discorrer algo muito simples com você. E eu quero te deixar algumas definições simples a respeito do que é fé. Então a vontade sempre é, pastor, o que é e como ter? Essa é a vontade. O que é e como eu faço para ter esse negócio? A vontade, a dúvida sempre é essa. Então o que é e como que eu faço para mim usufruir disso? Então, você sabe, tem velho e novo. Você sabe, o Velho Testamento, a maior parte foi escrito, né, em hebraico. E a fé no hebraico é emuná. E a fé no Novo Testamento, que é escrito por grego, é pistes. Então, eu quero te mostrar o que significa cada isso e a função dessas coisas na nossa vida. Eu vou ter que resumir aqui, porque a segunda parte, assim, eu estou louco para chegar nela, porque Deus falou tanta coisa comigo a respeito disso. Então, vamos fazer aqui uma definição do que é fé, para vermos coisas maiores. Eu falei, se nós crermos, tudo muda na nossa vida. O dia que você crê, tudo vai fazer diferença na sua vida. Então, no grego, a palavra fé é pistes, que significa convicção de uma verdade. A fé é a convicção da verdade, que é a palavra de Deus. Emuná, que é no hebraico, é uma coisa interessante, que significa confirmar o que já está escrito. Significa viver conforme está escrito. Então, quando eu vivo conforme está escrito, significa que eu tenho fé viva. E quando eu tenho certeza da palavra de Deus, significa que eu tenho fé viva. Então, basicamente, são essas duas definições. Se nós formos pegar Hebreus 11:1, pode projetar, eu quero ler em 3 versões com você. É sempre bom ler a Bíblia em versões diferentes, porque elas se encaixam e formam assim uma salada muito gostosa. Hebreus 11:1, na versão RA, está escrito assim: ora, a fé é a certeza, pistes, grego, Novo Testamento. Então fé é certeza, está dizendo, é certeza de quê? De coisas que se esperam.
e a convicção de fatos que não se veem. Na versão NTLH, que é a linguagem de hoje, eu gosto muito também, ela diz assim: a fé é a certeza que vamos receber. Olha que coisa gostosa. Você percebe a mudança de tradução? A fé é a certeza de que vamos receber. Então levante a sua mão e diga: eu tenho certeza que eu vou ver coisas maiores. É a fé, é a fé, é a fé. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos. O que você espera? Se você tem certeza que você vai receber, então a sua fé está viva. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Agora, tem uma versão, talvez você não a tenha aí, é uma versão NVT. A NVT diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, uma diz é convicção, outra diz é certeza que eu vou receber. E aqui na NVT ela diz o seguinte, que a fé, ela te mostra a realidade daquilo que você espera. Você sabe, quando você alimenta disso, meu irmão, alguma coisa define o seu viver com Deus. Portanto, a fé é essa convicção, é uma certeza. Nós precisamos viver a Deus debaixo desse espírito de convicção, de certeza. Eu gostei muito da forma como o pastor Luiz define fé. Ele diz: fé é levar a sério aquilo que Deus diz. Fé é levar a sério aquilo que Deus diz. E a Bíblia, se você não tem conhecimento disso, eu vou te falar, por mais de 7.000 vezes você vai encontrar a Bíblia dizendo: e disse Deus. E disse Deus, por mais de 7.000 vezes. Então o que é fé? É levar isso a sério, é acreditar que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Isso é fé. Isso é levar a sério, porque você sabe, tem muita gente que não leva a sério. Se não leva a sério, é porque não tem fé. Ô irmãos, isso é muito sério o que eu estou te falando. Você sabe, tem outra definição que eu gosto muito, de um dos teólogos mais conhecidos que eu já ouvi falar. O nome dele é Dr. Emil Briner. Ele diz que a fé é simplesmente uma decisão. Decisão. Eu gosto muito disso. A fé, você decide. Se você falar hoje assim, olha, de dentro para fora, não de fora para dentro, hoje eu decido crer, você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida. Agora, o Reinhard Bonker, um dos maiores evangelistas da atualidade, ele diz que a fé é o olho que Deus colocou em você, para você ver o mundo natural, o mundo sobrenatural na sua frente, toda hora e todo dia. É o olho que Deus te deu. Pelo olho natural você vê parede, você vê o irmão que está do lado, mas pelo olho natural, se você olhar, você vai ver anjo para tudo quanto é lado aqui. A fé é esse olho que Deus deu para mim e para você, para lidar no mundo sobrenatural. Você lembra, teve um texto que o discípulo de Eliseu estava com medo, estava cercado. Ele disse: não, pode ficar em paz, aqui está cercado de anjos, carruagem de fogo. Ele falou: não, o bandido vai destruir tudo. Abra os olhos dele, Senhor. O que é que ele viu? Ele viu carruagem de fogo e Deus protegendo. É os olhos da fé. Você tem esse olho. Talvez ele estava aberto, estava fechado, mas ele vai abrir hoje. E você vai ver pelos olhos da fé coisas sobrenaturais. Você não vai ver o natural. O natural está complicado. Não, para aí, fecha esse olho e abra agora os olhos espirituais, que você vai se ver em outro lugar, em outra vida completamente diferente. Deus está fazendo alguma coisa no nosso meio. Oh, irmão, pelo amor de Deus, diga aleluia! Deus está nos dando olhos de fé. Você sabe, hoje, domingo eu vou passar esse negócio aqui, Samuel. O profeta Reinhard Hitler, ele mandou hoje um vídeo. Você sabe que esse vídeo me levantou? Eu devia ter passado aqui hoje. Ele falou assim, ele mandou o vídeo e escreveu embaixo: eu creio nos anjos, eu acredito nos anjos. E aí postou um vídeo em um cruzamento, uma rua à noite. Então carro vem de lá e carro vem de cá. E aí mostrando a rua deserta,
E daqui a pouco vem um caminhão do lado de cá, e vem um motociclista do lado de cá. E aí os dois se encontram no meio, mas de repente, na frente, entra um anjo e tira o motociclista. Irmão, aquele negócio me levantou. Eu falei, terra, negócio, que é aquilo? Eu falei, olha, essa câmera é o olho da fé. É isso que Deus falou com o profeta lá, Reinhard Bonker. Ninguém viu nada, mas o olho da fé estava vendo o anjo trabalhando de noite para sustentar e para salvar os seus. É impressionante. O próprio pastor Reinhard Ritter, ele já teve a experiência, ele contou aqui, que um dia o carro dele desgovernou e foi bater de frente de um ônibus. Ele conta, eu acredito nele. O anjo pegou o carro e fez assim, colocou lá do outro lado. Eu acredito, sabe por quê? Eu acredito. Meus olhos da fé. Você sabe? Então, agora preste atenção numa coisa. Eu quero que você preste atenção nisso. É importante você conhecer algumas coisas que eu vou falar de fé aqui agora. Então a fé está definida. Você escolhe qualquer uma delas e fica e receba. Fé é convicção, fé é tomar a verdade, fé é um olho que eu tenho, fé é levar a sério o que Deus diz. Se Deus diz, leva isso a sério, você está movendo em fé. É viver convicto das coisas que estão escritas na palavra de Deus. Tenho certeza, Deus não é filho do homem para mentir. Ele falou, ele não vai arrepender, Deus não vai mudar de ideia. Isso é fé. Agora, tem algumas coisas que é importante. A primeira coisa, se você quiser anotar, é que a fé, ela não pode ser construída. Tem muita gente tentando construir algo que já está pronto. Eu disse na semana passada uma frase que muitos irmãos me ligou. Tem gente buscando o que ele já tem. Tem muita gente o tempo todo vivendo buscando o que ele já tem. Ele já tem saúde, ele já tem prosperidade, ele já tem alegria, mas ele está buscando o tempo todo. Mas ele já tem. Por que não toma posse? Primeiro porque lhe falta fé. E a definição de tudo isso. Irmão, você já tem uma vida boa. Eu vou dizer de novo para você. Você já tem uma vida que vale a pena ser vivida. Mas sabe qual é o problema? Você vive buscando ela. Mas eu te digo, ela já existe. Ela já está pronta. Quando você apropria isso e decide viver assim, meu irmão, você vai usufruir da vida que vale a pena ser vivida. Então a fé não se constrói. Para de tentar construir alguma coisa. Você não vai conseguir, porque ela já está construída. A Bíblia diz que eu e você já nascemos com uma capacidade de crer, porque a fé é um dom de Deus, e Ele repartiu uma parte com cada um de nós. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 12, no versículo 3, é importante a gente ler para firmar com aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Romanos 12, 3, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida que Deus fez o que, meus irmãos? Que Deus repartiu com cada um. Então pare de tentar construir algo que Deus já colocou dentro de você. Já existe uma medida de fé dentro de você. E a Bíblia diz que foi pela graça, foi um dom. O dom é presente, Deus te deu de graça. Não é por merecimento, Deus te deu. Então apropria-te daquilo que Deus te deu. Não tente fazer e não tente buscar, porque você já tem. É o que está escrito na palavra de Deus. Agora preste atenção. Segunda coisa que eu quero deixar para você aqui é que apesar da fé, é que ela não pode ser construída, porque Deus já deu uma parte, uma medida de fé para cada um de nós. Eu tenho uma boa notícia para você. A fé que você tem, ela pode crescer, ela pode aumentar. E eu entendo, ao seguir a direção de Deus, eu entendo que Deus está nos instruindo a falar sobre isso,
porque Ele deseja e Ele vai te ajudar, e você vai ter uma fé crescida, ela vai aumentar nesses dias. A sua fé vai crescer em um nível tão poderoso que você vai ver coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. Certa vez, para a gente ganhar tempo, você não precisa abrir, porque tem outros textos que eu quero ler com você. A Bíblia diz em Lucas 17:5 que quando Jesus estava falando sobre o perdão, Ele falou: você tem que perdoar o seu irmão até 70 vezes 7. Quando Ele falou isso, os apóstolos falaram: Pai, aumenta a nossa fé então. E aí, se você for avaliar um pouquinho disso, pelas Escrituras Sagradas, é que a fé que você tem, ela pode crescer, ela pode aumentar, e ela vai aumentar nesses dias. Nós vamos crescer em fé, e na medida que nós crescemos em fé, nós vamos ver coisas maiores acontecendo na nossa vida. Você sabe, eu te digo, quando eu me converti há não sei quantos anos atrás, eu não sou bom de datas, mas eu tinha um nível de fé. Hoje, eu te digo, eu tenho outro nível de fé. Para certas coisas ainda, meu Deus do céu, você percebe que há certas coisas que você tem fé para aquilo, mas há certas coisas que você tem mais fé para aquilo. É porque a fé está sendo trabalhada, ela está sendo aumentada. Aquilo que Deus já te deu, você mesmo está ganhando convicção. E na medida que você ganha convicção, a sua fé faz o quê? Aumenta, aumenta, aumenta. Diga amém, irmão. Você está ganhando convicção hoje? Se você ganha convicção, a sua fé cresce. E quando você cresce, irmão, por dentro em fé, as coisas acontecem na sua vida. Outra coisa interessante, terceira coisa, a sua fé, a fé que Deus já te deu, ela pode ser ativada. E é isso aqui é super importante para nós. Você sabe, a fé é como se fosse um botão. É como se fosse você chamar o elevador lá da garagem para subir até o 11º andar. A fé, o que vai trazer aquele elevador é só você acionar um botão. A fé é mais ou menos isso. Você pode ativar a sua fé. Você já tem o problema que muitos de nós estamos vivendo e servindo a Deus com uma fé que está desativada. E quem que ativa isso? Deus? Não, você ativa a sua fé. Como que nós ativamos a nossa fé, pastor? A melhor maneira de ativar a fé é tomar uma decisão. Eu descobri no meu casamento, muitos anos depois, que amor não é simplesmente uma emoção, calafrio. Deus me falou que amor é uma decisão. Se você não gosta de mim e decidir a gostar de mim, você vai gostar de mim. Porque é uma decisão. A fé, ela é ativada quando você toma uma decisão. E tem um texto, 1 Samuel no capítulo 11, Deus tem as maneiras de nos levar a ativar a fé. E uma das melhores maneiras de Deus nos levar a ativar a fé está aqui. Porque se Deus não pode ativar a sua fé, porque Ele já te deu, e Ele é gentleman, Ele só faz o que você pede, só faz o que você quer, então Ele trabalha algumas maneiras para tentar acordar você. Eu tenho entendido isso. Olha só, é um dos textos tristes, mas porém no final gostoso. Então subiu Naás. Naás significa cobra. Satanás, que é o nosso inimigo. A Bíblia diz: subiu Naás, o amonita, e sitiou Jabes Gileade. E disseram todos os moradores de Jabes a Naás. Olha só o que o povo de Deus estava querendo fazer com o diabo. Ele estava dizendo assim: faz aliança conosco e te serviremos. Olha que coisa. O povo de Deus tentando fazer uma aliança com Naás, que é cobra. E aí a Bíblia continua dizendo: porém Naás, o amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de se vos serem vazados os olhos direito. Por que não foi o esquerdo? Por que não serve o esquerdo? Não tem que ser o direito. Porque o direito era usado assim para mirar no inimigo, atirar no inimigo. E o diabo usa exatamente
aonde você acerta, ele quer impedir você de ver. Ele quer furar o seu olho, mas é o direito, o esquerdo não. O esquerdo você pode ficar, mas é pro direito que você enxerga mais. A sua mira é tão certa que você não é. Então preste atenção numa coisa. Trazendo eu vergonha sobre Israel. Então o diabo quer furar o olho direito do povo de Deus para fazer o quê? Envergonhar o povo de Deus. Existe uma maneira que o diabo envergonha o povo de Deus: pela falta de fé. É a falta de fé que traz vergonha para o povo de Deus. Ora, mas não acontece. E o diabo diz: está vendo? Não aconteceu, porque elimina a nossa fé. Bom, vamos avançar. Pode colocar. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Pode subir. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Agora preste atenção, qualquer maneira que Deus ativa a fé de alguém, e Deus usa muito isso comigo. O que ele usa? Então, eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem um povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Sobe. E o Espírito de Deus, diga comigo, e o Espírito de Deus, não, diga forte, irmão, diga forte, e o Espírito de Deus, você sabe, do versículo 5 para o versículo 6 muda a história. E o Espírito de Deus, uau, você chega a arrepiar. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu sobremodo a ira. Você sabe como que Deus ativa a fé de alguém? Colocando dentro de você uma indignação. O Espírito de Deus acendeu a ira de uma maneira tão grande que apossou de Saul. A Bíblia diz que ele tomou uma junta de bois, cortou em pedaços e enviou para todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros. Disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. E a Bíblia diz o seguinte: então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como se fosse um homem só. Qual que é a maneira que Deus usa para ativar a nossa fé? Colocando uma indignação dentro de nós. Sabe o que é indignação? Dizer assim: hoje, a partir de agora, vai mudar a minha casa. A partir de hoje, esse salário que eu ganho vai mudar. Vai mudar! Essa enfermidade que você carrega no corpo, Deus usa, ativa a sua fé, colocando uma indignação, dizendo: eu não suporto isso mais. Meu irmão, isso ativa tanta sua fé, que você sai para a guerra como se fosse Sansão. Ninguém resiste você. Ninguém resiste você. Eu vou te dizer algo para você, eu tenho a palavra de Deus. Está na hora de você se indignar com certas coisas. Querido líder de célula, está na hora de você se indignar, porque o diabo tem tentado furar o seu olho direito. Homem que lidera a sua casa, está na hora de você se indignar. Irmã, está na hora de você se indignar. Filho, povo de Deus, videirianos, está na hora de Deus ativar a nossa fé, porque Ele está usando a indignação. Eu não suporto isso mais. É a indignação. Quando você está indignado, a sua fé está ativada. Ô irmão, está na hora de você se indignar. Pastor, indignar com quem? Contra Naás. Naás quer furar seu olho. O diabo quer envergonhar você como? Fazendo você se humilhar, deixando de viver e de comer o melhor dessa terra, deixando de usufruir de coisas grandes porque você não tem fé. Porque Naás disse: vou furar seu olho
vou matar você de câncer, sua família vai morrer, você vai ficar desempregado, seus filhos não vão ter aquele custo que eles estão fazendo. E você fica fazendo aliança com o diabo, você fica de conversa com o diabo. Mas eu vou te dizer, tem homem chegando do campo, tem homem chegando do campo, tem Saul chegando do campo, tem homem de Deus chegando do campo, e ele vai dizer: o que está acontecendo, mulher? O que está acontecendo, líder? E o Espírito de Deus vai apossar de você, e você vai ser indignado de uma maneira tão grande, que você vai se levantar nesses dias. É a fé. Você sabe, a fé pode ser ativada. Use a indignação. Fique indignado, meu irmão. Mas não é com o seu marido, não é com a sua mulher, é com o mundo espiritual, é com aquele que quer furar o seu olho direito. O dia que você disser com fé: isso acaba hoje, isso acaba hoje, as coisas vão mudar. Mas você vive conformado, você conforma com a aliança, você conforma com a conversa de Naás, você dá trégua, você acredita que o diabo pode furar seu olho. Vou dizer algo para você: o diabo não fura o olho de quem é amado, o diabo não pode furar o olho de quem Deus amou, o diabo não pode furar o seu olho, nem seu olho direito, não vai furar, porque vai levantar hoje uma indignação dentro de você. E eu ativo você, essa indignação agora. Recebe aonde você está. Seja indignado. Recebe a indignação. Diga para o diabo que isso não vai acontecer mais. Você tem que abrir a boca e dizer: chega, chega, chega. Você pode dizer 3 vezes comigo: chega, chega, chega. A história muda quando alguém diz isso: chega, chega. Chega. Saul disse: que? Chega. Chega. Outra coisa interessante é que a fé, ela também pode ser provada. Ela pode ser provada. O diabo, Deus pode permitir o diabo chegar e falar para você: vou furar seu olho. A sua fé pode ser provada a todo momento. Não me pergunte por quê. É porque agora, né, tudo, eles querem confundir a coisa. Será que Deus prova a fé de um filho amado? Prova. Deus provou a fé de Abraão. Deus provou Jesus enviando lá no deserto. Deus provou Paulo, o apóstolo da graça. Deus vai provar a sua fé. Mas eu vou te dizer: passe dessa prova, filho, com indignação. Mas a sua fé também pode ser premiada. Deus pode coroar você a qualquer momento. Deus pode premiar você a qualquer momento. E está chegando a hora de ver coisas grandes. Outra coisa que eu quero passar aqui, porque eu quero falar a coisa que eu mais queria falar com os irmãos. A fé, ela também pode ser bloqueada, basicamente por 3 coisas: pelo medo, pela dúvida e pela razão. Então o inimigo sempre usa essas 3 coisas. Ele coloca medo, dúvida: será que Deus faz? Será que eu, o único dessa família de 300 pessoas, será que Deus iria escolher logo eu para ser o mais nobre de todo mundo? Quando você questiona, entra em dúvida, a sua fé é desativada. E quando o diabo leva você a acreditar que as coisas têm razão: não, esse mundo, o médico tem razão. Nossa, o diagnóstico batata. O diabo diz: ele tem razão. Acabou. Agora, eu louvei a Deus tanto por aquilo que Ele me mostrou. Mas eu vou chegar lá. A Bíblia diz também que a sua fé, ela pode ser fortalecida. E a última coisa que eu quero falar com você, porque o tempo já estourou. Abra comigo a 2ª carta de Pedro. Agora eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia. Isso aqui é fantástico. Se você está recebendo, diga: eu estou recebendo. Diga: eu sou amado. E coisas boas acontecem com quem é amado. Diga aleluia. Glória a Deus.
Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5. Eu quero relatar aqui com você as 7 coisas que precisam andar junto com a sua fé. Ela precisa caminhar. A fé não lida sozinha. Eu não acredito que a primeira vez que eu vi, que eu vou compartilhar com você, foi essa semana. A fé, ela não caminha sozinha. E o texto nos mostra de algumas coisas que precisam andar com a fé. Então, abra aí, segunda carta, Pedro, deixa eu abrir aqui. Uma coisa super interessante. Capítulo 1, no versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Olha só. Vamos lá? Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, presta atenção, isso aqui é chave, associai com a vossa. Então, o que é associar, irmãos? Associar, fazer o quê? Ajuntar. Associai com a vossa fé. O que eu preciso associar com a minha fé? Primeiro, a Bíblia diz assim: associai a virtude. Então, fé tem que caminhar com virtude, que é pureza. A virtude é uma conduta virtuosa de pensamentos que foram mudados pela obra da cruz. Então, fé tem que andar com virtude. Em uma tradução, virtude é poder. Então, a fé, ela tem que ter poder. A segunda coisa que a fé, ela tem que estar associada é com o conhecimento. Associar virtude e com a virtude, conhecimento. Vai clicando aonde que eu achar que é importante. Conhecimento, clica lá em cima. Então, conhecimento. Como que a fé cresce? A fé, preste atenção do que eu vou te falar. A fé cresce com contato com a palavra de Deus. Não existe fé que aumenta se ela não tiver contato com o conhecimento das Escrituras, especialmente, unicamente a respeito de Cristo e da sua obra consumada. Não adianta dizer que tem fé aonde a fé não está associada com a palavra de Deus. Crente tem que ter conhecimento a respeito de Cristo. Preste atenção, quando eu te peço, leia a Bíblia junto com a sua família, é para que a sua fé esteja associada ao conhecimento. Quando você, irmão, deixa eu te falar, uma experiência própria. Você sabe, tem algumas vezes, quando Deus quer falar comigo, eu vejo, pelos olhos da fé, o texto saltar diante de mim. Porque quando você tem contato com as Escrituras, algo mexe com você. Você entende? A fé, ela é aumentada só com contato com as Escrituras. Não vem dizer em nenhum lugar na Bíblia, nos mostra que a fé, ela é aumentada orando o tempo todo. A oração, ela tem um ponto fundamental, que é você aprimorar a intimidade com Deus. Mas preste atenção, o conhecimento, ela ativa a sua fé, porque ela traz convicções. Agora me pergunta, irmão, me responda uma coisa: como que um crente pode ter fé se não conhece? A Bíblia diz: associa, pega conhecimento e une com a sua fé. Se você não quer ler a Bíblia, se você não quer dedicar o conhecimento, me diz, você vai viver frustrado com o resto da vida, filho. O ignorante é aquele que acha que não precisa, que já sabe de tudo. A fé, ela é aumentada quando você tem conhecimento. Irmãos, deixa eu te dizer, o dia que eu tive conhecimento do meu chamado, eu cresci em fé. Tem mensagens, olha, eu estava vendo aqui no cursão, na terça-feira, você está perdendo, você não sabe o que eu manjar.
Você sabe, eu vendo a reação dos líderes da terça-feira, vendo a ministração do cursão, era visível que a fé deles estava aumentando, só vendo ali o conhecimento. É ou não é, pastor Samuel? É impressionante, irmão, quando você tem contato com as escrituras. Ela mexe, ela trabalha o seu interior, e ela começa uma mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso ele diz, associa. Você precisa pegar a sua fé, a que você tem. Você precisa trabalhar conhecimento de Deus, da palavra do novo, da palavra de Cristo. Tudo é por meio dele, para ele. São todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Quando você conhece Cristo, sua fé aumenta. Quando você conhece Cristo, os céus abrem sobre você. Na medida que você tem conhecimento a respeito da obra da cruz, meu irmão, a sua fé é trabalhada. Mas o diabo faz de tudo para que nós sejamos crentes anêmicos. Como que as pessoas morrem? As pessoas morrem porque não comem. Você sabe, conhecimento é pão. A Bíblia diz que Jesus é pão, Jesus é água. O que nós mais precisamos é de pão e água. Ninguém vive sem pão e sem água. Ninguém vive sem alimento e sem comer e sem beber. Agora me explica como que nós vamos viver na ilusão, o diabo tentando furar o nosso olho direito o tempo todo. Como é que ele faz? Impedindo o seu olho direito de ter revelação. Se o seu olho direito, que é o mais importante, está furado, como é que você vai enxergar o inimigo que está aproximando dentro de você? Associa a sua fé, a sua convicção com o conhecimento a respeito daquele que é todas as coisas, Cristo. Irmãos, associa. Desculpe, para de ser preguiçoso. Desculpe, muda de vida. Desculpe, leva isso a sério. Desculpe, fique indignado com você mesmo. Por favor, por favor. Tem um ditado que diz o seguinte: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, desculpa. Por que você não lê? Não tem tempo. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para jogar futebol, você tem tempo para fazer coisas, você tem tempo para tudo. Você só não tem tempo para a coisa mais importante da sua vida, que é associar a fé com o seu conhecimento. A nossa fé está muito solitária, está muito sozinha. Fé sem virtude, fé sem conhecimento, fé sem revelação. E aí nós vamos ver crentes, como diz o Paulo, pobre, cego, nu, andando de calça furada, rasgada, sapato, não sei o quê. Aqueles crentes, e olha para ele e fala: eu não quero ser igual a esses caras não. Que é um crente religioso, que é um crente fanático, que é um crente que não sabe o que é a vida boa. Por quê? Porque a fé dele está sozinha, não tem conhecimento das escrituras. Você sabe, eu estou sendo usado por Deus esses dias para ativar o seu conhecimento, para te dizer como boca de Deus: leia a palavra de Deus com a sua família. Não ignora isso. Não ignora isso. Não pode ter fé isolada. Ah, é mais um culto, é mais uma palavra. Não é. É o que vai fazer diferença na sua vida. Associa conhecimento. Ah, pastor, eu não sei ler direito. Pode ter certeza, começa a ler, você vai dar conta de ler. Eu já tive líderes em Goiânia da minha equipe que não sabia ler, era analfabeto. Ele não lia nada, mas quando ele pegava a Bíblia, ele lia tudo. Nós já tivemos uma líder assim na rede do pastor André. Ela falou: não, se nem mandar esse esboço para mim que eu não dou conta. Irmão, quando ela pegava a Bíblia, ela não é, pastor André, ela lia como ninguém lia a palavra de Deus. Oh, você quer ter fé ativada? Associa, traz conhecimento para você. Conhecimento de quê, pastor? Intelectual? Não, mas conhecimento sem vida não traz nada. Traz Cristo para dentro de você. Traz Cristo, a nova aliança, o Filho amado que Deus trabalhou. Traz Cristo, que Deus está satisfeito com você. Você sabe, irmão, eu não tenho tempo, o tempo já acabou. Eu não falei nada ainda. Olha só o que a Bíblia diz. Olha, além da fé, além da virtude do conhecimento, além do conhecimento, traga domínio próprio. É o autocontrole. Tudo que o diabo quer que você exploda com a sua mulher, com seus filhos, com seu patrão,
no trânsito. Tudo que o diabo quer é tirar você do eixo. Mas tudo que a fé quer fazer é trazer o autocontrole em você. Se o diabo lá fora diz, vai ficar todo mundo sem emprego, aí ele quer desestabilizar você. Mas aí a fé, se ela for associada com o autocontrole, ela vai dizer a você, fique em paz. Todo mundo vai ser desempregado, inclusive você. Mas uma semana eu vou te dar um emprego que você vai ganhar 3 vezes mais. O problema é que a nossa fé é muito descontrolada. É quando você recebe uma notícia ruim. Você não tem controle. E agora? Mas quando você tem fé associada ao domínio próprio, o olho da sua fé vai olhar para cima. Cristo vai acenar para você e dizer, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Vou te dar 3 dias de férias. Não, eu vou te dar 3 meses de férias. Mas está, ó, tudo sob controle. Aleluia. Porque uma vez que a minha fé está associada a esse autocontrole, ou seja, eu pego virtude, eu pego conhecimento e esse autocontrole, a minha fé está equilibrada. Todo mundo foi desempregado, inclusive eu. Mas Deus sempre tem uma porta aberta diante dos seus filhos. Sempre. Irmãos, me dá mais 2 minutos, por favor. Irmãos, eu estou tão feliz com o nosso Deus, porque, você sabe, eu vou dizer algo para você que é dessa casa, eu preciso te dizer. Tem sido uma vergonha para muitos de nós. Você não tem entregado o seu dízimo e a sua oferta aqui na igreja que Deus te colocou. Mas essa semana Deus enviou muita gente de fora para dizimar aqui dentro. Eu fiquei feliz com Deus, mas por um lado eu fiquei muito pensativo. Porque se os da casa não honram, Deus tem que pegar os de fora para honrar a sua própria palavra. Sabe qual que é o problema? É que a fé descontrolada jamais vai entregar o dízimo, jamais vai entregar a oferta. Porque o diabo fala para você, se você entregar, eu furo o seu olho direito. Ou seja, eu corto a sua energia. Por isso que a fé não pode andar sozinha. Ela tem que ter uma associação, uma sociedade. Com quem? Primeiro com a virtude, segundo com conhecimento, terceiro com domínio próprio. Depois a Bíblia diz o seguinte: acima do domínio próprio, traz a perseverança também. E o que é perseverança? Meu irmão, é você não arredar o pé. Eu creio que eu sou amado, pronto e acabou. Eu creio que Deus vai fazer e ninguém vai tirar de mim. E aconteça o que acontecer, vem chuva, faça sol, que não sei o que, que Bolsonaro, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu estou aqui, ó, olhando para Cristo, perseverando, com passos largos e firmes. Eu creio, ninguém muda de ideia. Creio, eu creio. Então associa perseverança. Perseverança é aguentar pressão no tempo de adversidade. É uma característica de uma pessoa que não se desvia do propósito. Perseverança é uma característica de alguém que não se desvia do chamado. Como o diabo tem desviado o homem de Deus que foi chamado. Qualquer coisinha. Os obreiros, os ex-obreiros, eu fico pensando, eu estou olhando neles o tempo todo. Eles não sabem, eu estou olhando eles. Mas eu estou vendo alguns assim, balançados, cheios de justiça própria. Eu fico pensando, cadê o chamado? Cadê? Eu fico olhando, irmãos. É porque a nossa fé tem caminhado muito isolada, muito sozinha. Às vezes tem a virtude, mas às vezes falta o domínio próprio. Às vezes tem o domínio próprio, mas às vezes falta perseverança. Não deu hoje, mas amanhã vai dar. Não foi esse ano, mas o ano que vem eu estou dentro, não quero nem saber.
Ah, eu não recebi hoje, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou receber. E daqui eu não arredo o pé. Você sabe qual que é o problema? Eu vou te dizer algo para você. Meu pai, meu horário já acabou, mas eu preciso te falar. Segura hoje, por favor. Segura, eu preciso te falar. Você sabe qual que é o problema de muitos irmãos? Eu não estou falando isso para condenar ninguém, mas é a falta de estabilidade. Tem um irmão que eu vou pegar ele essa semana, eu vou matar ele. É o jeito de falar, meu irmão, estou indignado, só isso, para aí. E se for você que está olhando para mim, hein, irmão? Eu ligo para ele toda semana e falo: irmão, eu te vejo no culto. Aí ele fala: tudo bem, pastor, nós vamos se ver. Aí uns 10 domingos ele aparece. Aí vem todo motivado, feliz: pastor, não vou faltar nenhum mais. Bom, eu não sei porquê, Deus faz isso. Aí eu ligo para ele: irmão, como é que você está, não sei o quê. E eu estou vendo o diabo tentando furar o olho direito dele o tempo todo, e Deus me põe na cola dele, não sei porquê. E aí eu falo: irmão, muda de vida. Aí ele falha 55 mil domingos. E Deus falou comigo que o problema, de uma maneira geral, dos crentes é que eles oscilam demais. Oscila demais. Você vem num culto e acha que recebeu tanto de Deus que pode faltar agora 5 domingos. Sabe o que é isso? É que a sua fé não está associada à perseverança. Vou te dizer algo para você. É como casamento, filho. É até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte. Culto é até o arrebatamento. Liderar, filho, é até o arrebatamento. Sabe qual que é o seu problema? Que hoje você quer, mas amanhã você está frio de novo. Eu estou exortando você com muito amor hoje, porque Deus quer ativar a sua fé. Para de conta de vida. Seja mais comprometido, filho amado. O diabo tinha furado meu olho direito, porque tem anos que eu não falo essa frase para você. Mas essa semana eu li uma reportagem dos maiores pastores do mundo. Ele diz: uma das maneiras que o diabo quer furar o olho dos pastores é impedir que os pastores digam a plena verdade. E quanto mais ele fala para sua congregação: seja comprometido, mais os irmãos são comprometidos. Porque comprometimento gera crescimento. Quem tem a fé perseverante cresce, mas quem oscila toda hora, todo dia, sem parar. Pastor Samuel essa semana me disse: pastor, eu não queria te dizer não, mas dá desânimo com certos líderes. Sabe por que dá desânimo? Porque a sua fé, querido líder, está andando sozinho demais. Oscila demais. Um dia o diabo falou comigo assim nesse púlpito. Preparei uma palavra e eu achei que era tão boa. Hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou pegar o capeta com a unha. Eu esperava que o culto estava cheio. Cheguei, o culto estava vazio. O diabo me desanimou. Aí cheguei em casa triste, abatido. É como se Deus sentasse numa cadeira, puxasse a outra e falasse: filho, vamos conversar um pouco. Você está pregando em função de quem? Eu respondi: do povo, Senhor. E aí, por que você não deu tudo de ser hoje? O povo não foi. E Deus falou comigo assim: você não me viu lá não? Ele acabou comigo. Eu estava lá para te ouvir. Eu estava lá para te ouvir. É a fé que precisa perseverar. Quando o culto está cheio, quando está vazio, aleluia.
eu não vou viver em função de se está cheio ou está vazio. Eu vou viver em função da presença de Deus. E além disso, não sei se já é quinta ou sexta, a piedade. Associa, além da perseverança, a piedade. Você sabe o que significa piedade? Eu faço questão de dizer isso. É respeito, fidelidade. Associa a sua fé com piedade, fidelidade. E a sua fé, além da fidelidade, fraternidade, que significa laços entre irmãos. Mas hoje, para você servir a Deus, você não quer saber de ter comunhão com seu irmão, você não quer ir na célula, você prefere sair com o ímpio do que ter comunhão com os irmãos da igreja. Ele diz: a sua fé tem que caminhar junto com alguém que tem piedade, que tem a mesma fé. Está faltando fraternidade no meio da igreja. Você tem preferência. Se eu não for com o pastor André, com o pastor Samuel, eu não quero. Sabe por quê? Porque você quer estar na célula tal, você não quer estar na outra. Porque você não tem o espírito da fé que é fraternal, que é amar todo mundo de igual modo. A fé, eu achava que a fé era só terra, xarabá. Mas Pedro falou 7 coisas que você tem que trazer junto da sua fé. Você tem que trazer seu irmão. O diabo cada vez mais tem, vou fazer uma palavra que talvez nem existe, acho que não existe mesmo não, mas tem desunido a igreja, cortado os laços. Nossa, eu comprei um negócio do pastor André, ele me vendeu o tênis dele, só que o tênis que ele me vendeu estava furado, ele não falou que estava furado, e agora eu não quero saber dele mais não, eu vou matar ele, e agora se ele entrar na videira eu não vou estar lá mais não. É falta de piedade, fraternidade, porque a minha fé, sabe o que ele está dizendo? A fé que você tem não tenha só para você, tenha para o seu irmão também. Meu pai, que coisa. E a última, a palavra do Senhor diz: pega a fraternidade e veste ela com o amor. Pega tudo que você tem. Quais são? Coloca lá do versículo 5, vamos contar? Vamos contar rapidamente para a gente encerrar? Primeiro, ele diz que tem que ter o que, irmãos? Tem que ter virtude. Irmãos, os irmãos estão aqui comigo? Primeiro, virtude. Depois, sobe, versículo 6. Depois, e depois você pega o amor e veste. Vestiu isso, você tem a fé perfeita para ver coisas maiores. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Diga aleluia.